Agora nós vamos entrar realmente nas drogas que nós utilizamos como endoparasiticidas. E nós vamos aprender qual é a sua farmacocinética, a sua farmacodinâmica e quais são as apresentações comerciais, que a gente chama de apresentação farmacêutica, que nós temos disponíveis no mercado. Vamos começar com o grupo dos benzimidazóis. Então, o grupo dos benzimidazóis possui um mecanismo de ação no qual eles vão bloquear uma enzima que polimeriza e vai fazer com que eles tenham uma paralisia. Então, os benzimidazóis bloqueiam a polimerização da tubulina, que é responsável pela movimentação do parasito. E como ele causa esse bloqueio, ele leva à paralisia do parasito. Como ele não consegue se alimentar adequadamente, porque ele não consegue se movimentar, ele tem a morte por inanição. Bom, esses compostos também são considerados ovicidas, ou seja, eles vão fazer com que os ovos presentes no intestino dos animais também sejam mortos. Bom, tem efeito tóxico? Tem. Como alguns desses antiparasitários têm. Quais são os mais comuns que podem acontecer? Nós vamos ter, nas fêmeas prens, teratogenicidade. Então, esses medicamentos, eles são contraindicados em fêmeas gestantes, principalmente na primeira fase ou no primeiro terço de gestação, onde o feto está começando a ser desenvolvido. E em animais, principalmente filhotes, nós vamos ter como principal anormalidade doenças ou malformações articulares. Então, por isso que não é recomendado o seu uso em fêmeas prens. Existe um composto químico desse grupo, que é o fenbendazol, que ele é bastante utilizado e muito seguro em fêmeas gestantes. Nós já temos vários artigos que mostram que ele pode ser utilizado em fêmeas gestantes, principalmente em pequenos animais, cães e gatos. E nós vamos ter também, raramente, distúrbios gastrointestinais e também hepáticos, porque eles sofrem biotransformação hepática, nesse tipo de composto. Mas o fenbendazol é um dos representantes do grupo dos benzimidazóis. Nós vamos ter também o albendazol, o mebendazol, o oxibendazol e o tiabendazol, que são representantes desse grupo, porém com mais toxicidade em relação ao fenbendazol, ok? Então agora nós vamos conhecer quais são as apresentações comerciais e as características farmacocinéticas dessas drogas do grupo dos benzimidazóis, lembrando que a maioria delas que nós vamos mostrar para vocês vai estar em associação com outros endoparasiticidas, porque, como eu já falei para vocês anteriormente, nós vamos associar esses endoparasiticidas com a finalidade de aumentar o número de eumintos ou de vermes, como a gente costuma chamar, tá? Para combater e fazer com que o animal ele não seja acometido por esses parasitos. Vamos conhecer agora algumas apresentações comerciais que nós temos disponíveis, tanto para pequenos quanto para grandes animais, que vão ter, dentro da sua composição, alguns compostos do grupo dos benzimidazóis. É importante a gente lembrar que, na atualidade, nós temos diversos outros compostos químicos que têm menos toxicidade e menos efeitos colaterais que os benzimidazóis. Mas dependendo do tipo de parasita que esteja acometendo o animal, ele vai ser o mais indicado. Então eu trouxe para vocês aqui duas apresentações comerciais relacionadas à administração em cães e gatos. Como eu falei lá na teoria,
Nós, atualmente, dentro das apresentações comerciais da medicina veterinária, nós vamos ter os benzimidazóis em associação com outros antiparasitários. Já na medicina humana, nós vamos ter, por exemplo, o mebendazol isoladamente e o albendazol também isoladamente na forma de suspensão e de comprimido. Já aqui, por exemplo, nós vamos ter essa apresentação como uma solução otológica acaricida, onde nós vamos ter a base de tiabendazol em conjunto com outras drogas, como o anti-inflamatório e antibacteriano também, para combater parasitos, nesse caso, que vão acometer as orelhas de cães e de gatos. Aqui a gente já tem uma formulação de suspensão oral também, onde nós vamos ter a associação do fembendazol com outros antiparasitários, nos quais vão ser associados para justamente aumentar o espectro de ação e combater uma gama maior de parasitos intestinais. Então, pessoal, a gente tem essa forma de suspensão, mas também temos formas de comprimidos orais. Isso pensando em cães e gatos. Já para grandes animais, o que nós temos disponíveis no mercado, e aí a gente tem pastas de uso oral que são mais fáceis de administrar em equinos, tá? A associação, e aí nós vamos ter aqui, só para mostrar para vocês, nós vamos ter a associação do mebendazol com outro antiparasitário que é bastante utilizado também na rotina de grandes animais, especificamente para equinos. Então, assim como essas apresentações comerciais, pensando em grandes animais, nós vamos ter apresentações em pasta, que já é dosado de acordo com o peso do animal. Nós vamos ter também algumas soluções orais e, além disso, nós vamos ter também algumas soluções injetáveis, mas aí nesse caso de outros grupos de antiparasitários. Agora nós vamos começar a falar de outro grupo, que é o grupo dos imidotiazóis. No grupo dos imidotiazóis, nós já temos menos drogas, onde os principais representantes são o levamisol e o tetramizol. Bom, como é o mecanismo de ação dessas drogas do grupo dos imidotiazóis? Nós vamos ter uma droga agonista colinérgica, ou seja, que vai se ligar aos receptores da acetilcolina do parasito e vai interferir na coordenação neurotubular desse parasita, fazendo com que ele tenha uma paralisia espástica. O que isso significa? Fazendo com que ele fique com os seus movimentos rígidos, ou seja, ele não consegue se movimentar de forma adequada. Com isso, ele vai ser induzido à morte, porque ele não vai conseguir se alimentar. Bom, os imidotiazóis são utilizados na maioria das vezes para nematóides gastrointestinais e com uma vantagem de também ser utilizado para os nematóides pulmonares. E isso é de grande ajuda. Por quê? Porque nós temos alguns endoparasitos que vão acometer o pulmão dos animais. Então, nós já temos drogas que podemos utilizar nesses pacientes. Bom, outro ponto importante, como ocorre a biotransformação e a absorção dessas drogas no organismo do animal que está ingerindo esse antiparasitário. Então, de 30 minutos a 1 hora após a administração, esse composto ele já é absorvido e começa a agir no organismo do animal, onde ele vai se distribuir amplamente nos tecidos, e isso é verdadeiro. Por quê? Porque a gente acabou de falar que ele vai também combater os
vermes pulmonares. A sua biotransformação é hepática, onde 90% dessas drogas são eliminados pela urina em 24 horas. Outra coisa importante é que a sua eficácia vai estar sempre relacionada com o pico plasmático da droga. Então, é imprescindível, como qualquer outra droga que nós utilizamos em algum paciente que nós temos, é utilizar a dose adequada e o intervalo recomendado para os animais de acordo com o peso, porque a partir daí você não corre o risco de ter nenhum tipo de resistência a um antibacteriano ou, nesse caso, a um antiparasitário. Bom, ele tem efeitos tóxicos? Tem, como outros grupos também têm. Quais são eles os que mais chamam atenção e os que mais são descritos na literatura? Primeiramente, não é recomendado para fêmeas em lactação. Por quê? Porque ele leva a resíduos no leite e na carne, que nós vamos falar daqui a pouco. A margem de segurança dessas drogas é muito pequena, então ela tem que ser administrada com muita cautela. Por quê? Porque se levar à intoxicação, essa intoxicação que vai gerar no paciente vai ser semelhante à intoxicação colinérgica, ou seja, nós vamos ter um animal que vai exacerbar os sinais do sistema nervoso autônomo parasimpático. Justamente por quê? Porque essa droga se liga aos receptores colinérgicos do parasito. Então, se eu não der a dose adequada, eu posso ter um animal com intoxicação. Outro ponto importante é que, como ele não apresenta efeito teratogênico, ele pode ser utilizado em fêmeas prenhes, e isso é importante. Bom, nós temos alguns outros efeitos, como, por exemplo, por exacerbar exatamente os sinais colinérgicos no animal, não é recomendado que o seu uso seja utilizado com outros colinamiméticos, ou seja, outros estimulantes do sistema nervoso parasimpático. Equinos e caninos têm uma sensibilidade maior à intoxicação pelos imidotiazóis. Então, se for necessário administrar nessas duas espécies, é bom ter muita cautela. Por quê? Porque a dose letal, que a gente chama de DL50, ela é apenas o dobro da dose indicada. Por isso, eu reforço o que eu já disse anteriormente, que nós temos que ter muito cuidado ao calcular a dose bem correta de acordo com o peso, justamente porque qualquer tipo de alteração pode levar à intoxicação em qualquer espécie, porém, nos equinos e caninos, já foi comprovado cientificamente que eles são mais sensíveis a esse efeito. Bom, voltando a falar sobre resíduo, nós vamos agora, lá na prática, entender um pouco mais como que esses resíduos passam para o leite e para a carne e qual o período de carência dessas drogas para animais de produção. Uma ressalva que nós devemos saber durante a administração dos imidotiazóis em animais de produção é que eles provocam e geram resíduos tanto no leite quanto na carne. Então, em animais leiteiros, de rebanho leiteiro, a recomendação é que após a administração de um imidotiazol, esse leite não seja recolhido por 48 horas, ou seja, por 2 dias. E em relação a animais de corte, assim que o animal for vermifugado ou everminado com o imidotiazol, é necessário que ele fique num período de carência de 7 dias para que posteriormente ele seja levado ao abate, justamente para não ter nenhum tipo de resíduo dessa droga na sua carne. Então, pessoal, para a gente relembrar, período de carência de leite, 2 dias. Período de carência de carne, 7 dias. Vamos conhecer agora mais um grupo
das drogas que atuam como endoparasiticidas, que são as pirimidinas. As pirimidinas são bastante utilizadas na rotina da clínica médica, principalmente em pequenos animais, por serem drogas seguras. Nós temos 3 principais drogas que pertencem ao grupo das pirimidinas, que são o morantel, o oxantel e o pirantel. Bom, qual é o modo de ação ou o mecanismo desse grupo de drogas nos parasitos? Nós vamos ter a ação nicotínica na junção neuromuscular, ou seja, nós vamos ter a ação também no parasimpático dos parasitos, só que nesse caso, a versão contrária, ao invés de uma paralisia espástica, nós vamos ter o relaxamento muscular do parasito e ele vai desprender da parede do intestino, porque normalmente ele fica lá na parede sugando o sangue do animal. Então, a partir do momento que é administrado esse medicamento, a ação dele vai ser promover o desprendimento do parasito pelo relaxamento da musculatura através da ligação dos receptores nicotínicos do parasita. E isso, com certeza, vai levar ele à morte. Então, nós temos alguns principais parasitas que nós podemos utilizar, que são nematóides gastrointestinais, principalmente da família dos ancilostomídeos e dos ascarídeos, que são bastante comuns na rotina da clínica médica de animais domésticos. Bom, como que é a sua absorção e a sua biotransformação? Ele tem um efeito maior em monogástricos, justamente por causa do pH dos estômagos dos ruminantes. Então, o pH favorece a absorção e a atuação no caso de monogástricos. Em cães, maior excreção dessa droga, pensando, em eliminação, é pela urina. E nas demais espécies, nós vamos ter na forma inalterada pela via fecal, que isso, de certa forma, é bom, justamente porque pode atuar também de forma indireta nos parasitas. Porém, esses parasitas, tanto os ancilostomídeos quanto os ascarídeos, eles vão ingerir essa droga na corrente sanguínea do animal e a partir daí vai ter a sua ação sobre o seu organismo. Bom, tem efeito tóxico? Tem, mas são raros. Então, quando acontece, eles são restritos a distúrbios gastrointestinais que pode levar a náusea, desconforto estomacal, vômito, raramente, ou diarreia. A única ressalva que nós vamos ter é que essas drogas elas não devem ser administradas a filhotes com menos de 4 semanas de vida. Fora isso, são drogas, como eu já falei anteriormente, extremamente seguras. Vamos agora conhecer as apresentações comerciais que nós temos disponíveis desses grupos de drogas que fazem interação umas com as outras. Vamos conhecer agora várias associações que nós temos dos endoparasiticidas para tratamento principalmente em cães e gatos, que é o que a gente tem mais disponível. Porém, nós também temos algumas apresentações comerciais para equinos, como, por exemplo, essa pasta, onde nós vamos ter o palmoato de pirantel sendo um dos componentes da fórmula junto com a ivermectina. Então, assim como esse, para grandes animais, nós também vamos ter várias apresentações orais sob a forma de pasta para cavalo. Pensando em cães e gatos, nós temos uma variedade muito grande, tanto de empresas que fabricam esses medicamentos, como também da associação entre as bases parasiticidas. Uma droga bastante utilizada em quase todas as formulações que nós temos comercialmente disponível é o praziquantel. O praziquantel é uma droga endoparasiticida, segura e eficaz contra a maioria dos vermes intestinais que acometem cães e gatos. Então, por exemplo,
tá? Nós vamos ter aqui o Eufine, onde a gente tem uma associação do Praziquantel, do Pirantel e do Febantel, ok? Então, essa associação faz com que esse vermífugo, que é assim que a gente chama, ele seja de amplo espectro, ou seja, ele combate um número maior de vermes que acometem os cães. Nós temos também outras bases que nós vamos ter junto, como, por exemplo, aqui nós temos o Febantel, Praziquantel, Pirantel, nós temos ivermectina também na sua formulação. Aqui eu vou ter um vermífugo muito mais eficiente e, nesse caso aqui, nós temos também apresentações comerciais de comprimidos palatáveis para cães e gatos. Então, como vocês podem ver, nós temos várias apresentações, inclusive em suspensão, que em conjunto fazem o tratamento das principais endoparasitoses que acometem cães e gatos e também grandes animais. Agora nós vamos falar de um grupo que nós temos um único representante, que são os derivados da aminoacetonitrila, que o principal representante é o Monepantel. O Monepantel foi uma droga criada no ano de 2008 e ela foi criada justamente porque nós já tínhamos, principalmente em ovinos e caprinos, um alto índice de resistência aos demais endoparasiticidas que nós já falamos anteriormente. Então, com a criação do Monepantel, tem se utilizado de forma racional nas propriedades que utilizam esses animais para a produção de carne, de leite e também de lã, e tem sido bastante eficaz. Qual é o mecanismo de ação dessa droga? Ela vai agir sobre uma subunidade chamada de HCMBTL1, que também faz parte dos receptores nicotínicos da acetilcolina. Só que esses receptores, eles são específicos para nematóides. Então, os hemoncos, né, contortos, que até hoje causam grande prejuízo na criação de caprinos e ovinos, eles têm sido bem combatidos utilizando esse princípio ativo. Ele não possui efeito tóxico nenhum para os animais e também tem um período de carência relativamente curto, de 8 dias para ovinos. E a gente tem a apresentação comercial dele aqui. É importante lembrar que para caprinos ele não tem esse período de carência, apenas para ovinos. As doses são diferentes entre cada espécie e é importante se utilizar do jeito que tem na recomendação do fabricante. Por quê? Porque se nós pararmos para pensar, nós já tivemos bastante problemas nessas espécies em relação à resistência de compostos já bem estabelecidos no mercado. Então, essa droga veio justamente para auxiliar o veterinário e o produtor no tratamento dessas endoparasitoses. Então, é importante que a gente utilize respeitando as doses adequadas e as diferenças para cada espécie, para que a gente não crie mais resistência e não aumente o problema justamente de endoparasitos nessas criações.